Ainda sobre o encontro de hoje na Casa Branca entre o secretário Marco Rubio e o ministro Mauro Vieira. O nosso entrevistado é o coordenador do Centro de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas, Lucas Ferraz, ex-secretário de Comércio Exterior. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por nos atender mais uma vez. Boa noite. Sempre um prazer, Tiago. Boa noite. O secretário, claro que foi uma primeira conversa presencial entre um ministro e um secretário e agora pavimentando essa possibilidade do encontro presencial entre os dois presidentes. O senhor sabe muito melhor do que ninguém que em diplomacia as coisas andam, às vezes, numa movimentação bem mais amena do que se esperava, bem menos intensa do que se esperava. Mas esse encontro, a gente pode rotular esse encontro de que forma? Já que não temos tantos detalhes ainda, efetivamente, o que foi conversado, apesar da declaração do ministro Mauro Vieira. Olha, Tiago, eu acho que esse encontro ele simboliza mais um passo importante de reaproximação entre Brasil e Estados Unidos. Como você bem disse, não há que se esperar negociações e resultados concretos, né, dessas negociações em reuniões de alto nível que envolvem ministros, né? Brasil e Estados Unidos têm muitos temas de comércio para serem tratados. E esses temas certamente não serão tratados diretamente numa reunião entre ministros. Via de regra, essas reuniões são reuniões de alinhamento, né, para que a partir daí comecem a haver, sim, reuniões técnicas, grupos técnicos do lado brasileiro e do lado americano, para tentar destravar, né, as negociações e reduzir as tarifas que foram colocadas para o Brasil, sobretudo a partir do 9 de julho, com um adicional de 40%. Então, eu entendo que é uma boa notícia no sentido de uma distensão, um passo a mais, né, depois da reunião entre os presidentes, mas não havia que se esperar, digamos, nada de concreto, né, nenhum resultado efetivo, apenas sim um alinhamento para que, a partir de agora, iniciem-se negociações concretas envolvendo equipes técnicas entre os dois governos. Os dois presidentes, eventualmente, se encontrarão na semana que vem, lá na Malásia, no encontro da ASEAN, mas provavelmente também, caso exista esse encontro, até possível que não exista, né, porque não haverá nada de concreto para ser decidido, se houver um encontro, entendo eu que será uma reunião basicamente de cortesia e de uma aproximação ainda maior. Mas, de novo, os temas, né, tarifários, os temas não tarifários, inclusive, que já foram colocados pelos Estados Unidos no âmbito da seção 301, são temas que demandam negociação profunda, são temas complexos, e serão tratados possivelmente num nível de grupos técnicos formados entre esses dois países. Secretário, eu vou trazer os nossos comentaristas. Próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora. Boa noite, secretário. Como é que é? Porque a gente viu ali a manifestação do ministro Mauro Vieira, menos de 4 minutos, muito breve naquela linguagem diplomática, né, que é feita exatamente para não dizer quase nada, ou melhor, se disser nada, melhor ainda, né? Mas tem ali uma entrelinha, que o senhor deve, com seu olhar treinado, deve ter pescado, decodificado alguma coisa. Por exemplo, eu não sei se estou correta, quando ele falou assim, abordamos assuntos práticos, me pareceu que era uma indicação de que estávamos tratando de economia, de assuntos objetivos, e não tratando de outro tipo. Ele disse também que haverá novos encontros, né? E aí, como o senhor traz muito bem, isso tudo é um processo, que não é assim, conversa e se resolve. Como é que é? Primeiro, essa coisa, o que o senhor pescou ali da manifestação dele, e como é que é o ritual agora? Como é que se dá esse processo? Entre os dois chanceleres, primeiro, conversa breve entre os dois presidentes, encontro pessoal entre os dois chanceleres, daqui até uma conversa entre os dois presidentes, como é que é esse ritual? Pois na verdade, o que a gente observou, né, desse encontro de hoje foram duas reuniões paralelas, né? Uma reunião menor, de 15 minutos, uma reunião basicamente bilateral, né, entre o ministro Mauro Vieira e o Marco Rubio, e depois uma reunião maior, com presença, né, de embaixadores, né, do Itamaraty, o Maurício Lírio, o Felipe
Duff, né, que são embaixadores muito experientes, são negociadores muito experientes, e do lado americano também o USTR, né, que é o Jamieson Greer, o que significa que, de fato, ali foi uma reunião onde se tratou, né, de um alinhamento para futuras negociações de temas técnicos. Mas chamou a atenção essa reunião bilateral menor, né, de 15 minutos, que é quando exatamente se tratam os temas mais sensíveis. E possivelmente nessa reunião bilateral, nessa curta reunião bilateral, se tratou das questões políticas que envolvem também a relação bilateral. Lembrando que a nossa carta de 9 de julho, ela tinha uma componente política e ela tinha uma componente comercial também. E me parece que nesse momento, como seria desejável, essas duas questões foram separadas. Parece que elas estão caminhando em tracks, né, separados, o que é importante, né, para o sucesso, digamos, para termos aí algo concreto dessas negociações, porque se esses sistemas se misturam, certamente o resultado seria muito ruim. Então, me parece que houve ali uma separação importante, estratégica, e daqui para frente é esperar que os grupos técnicos se reúnam, equipes técnicas do lado americano, equipes técnicas do lado do Brasil, para discutir temas que são temas profundos e técnicos, né? A questão das big techs, a questão da propriedade intelectual, a questão dos acordos preferenciais, a questão do etanol, né? A questão propriamente envolvendo o PIX, enfim, foram temas que foram levantados lá no âmbito da seção 301, daquela investigação aberta pelos Estados Unidos, e que certamente serão tratados, porque, afinal de contas, os Estados Unidos hoje, ao fim e a cabo, tem um leverage, né, tem uma vantagem nessa negociação, porque está com a tarifa de 50%. O Brasil vai ter que oferecer alguma coisa, né, que seja vantajosa para os Estados Unidos, para que o Trump possa fazer esse movimento e seja politicamente aceito nos Estados Unidos pela sua base. Professor, agora a pergunta de Túlio Nassa. A gente está falando sobre o encontro hoje na Casa Branca. Túlio. Lucas, boa noite. Obrigado por atender a Jovem Pan. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Ontem, antes da reunião de hoje entre Mauro Vieira e Marco Rubio, Eduardo Bolsonaro foi recebido pelo Departamento de Estado lá nos Estados Unidos. O que para você, na sua sensibilidade, isso pode sinalizar? Eduardo Bolsonaro tem realmente essa influência? Existe algum componente político que os Estados Unidos deve colocar nessa negociação ou não? Como que você vê essa questão? Olha, é difícil avaliar exatamente a dimensão, digamos, a importância, né, das gestões que têm sido feitas no âmbito do Departamento de Estado, no âmbito do governo americano de uma forma geral. Eu sempre lembro que o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos desde o começo do ano, né? E vem colocando esses temas, vem colocando os temas internos, sobretudo, não as questões comerciais, mas sobretudo os temas internos relativos ao processo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda assim, no dia 2 de abril, chamado Liberation Day, o Brasil ficou com a tarifa de 10%, né? Então, eu tenho a impressão que, na verdade, várias coisas aí se misturam, né? Pode ser que tenha, sim, uma influência, né, das informações que são levadas ao governo americano por parte, né, do deputado e de outras pessoas também, de outros agentes, né, que estão também trabalhando nesse sentido nos Estados Unidos, mas é possível também que existam irritantes do nosso lado, aqui do lado brasileiro, com declarações que foram feitas no passado, a questão, por exemplo, da insistência do governo brasileiro na moeda, na transação em moeda local no âmbito dos BRICS, né, a própria declaração dos BRICS que houve aqui no começo de julho, né, pouco antes da gente receber o tarifaço, né, da carta do dia 9, enfim, declarações ruins, declarações muitas vezes com um tom de provocação, que podem ter feito com que esses dois temas, que antes eram temas separados, os temas de política interna e os temas comerciais, podem ter feito que esses temas se misturaram, né, se misturassem. E agora é a hora de a gente desatar esse nó, é a hora de separar os temas, e me parece que nessa reunião de hoje, essas duas reuniões, elas foram justamente moldadas, né, para tentar ter esse efeito, ou seja, discutir o tema de política interna no âmbito bilateral, né, entre os ministros diretamente, e uma discussão mais ampla comercial, envolvendo, para além dos ministros, os embaixadores, negociadores do nosso lado, e o negociador-chefe americano, que é o seu USTR, que é o Jamieson Greer. Então, daqui para frente, é esperar que esse processo continue. Vai ser um processo longo, eu não espero que seja um processo curto, porque os temas são complexos e certamente serão temas da seção 301. É possível que agora, enfim, com a questão da China, com o anúncio, né, que a China colocará licenças para exportação de terras raras a partir de dezembro, isso até se constitua uma vantagem
para o governo brasileiro, porque o Brasil é um país abundante em minerais críticos, em terras raras. Isso também, eventualmente, pode entrar no âmbito da negociação de uma maneira favorável para o Brasil, no momento que os Estados Unidos precisa muito, né, ter acesso a esse tipo de bem, né, para conseguir mover a sua economia. Professor Lucas, agora a pergunta de Deise Ciocari. Deise. Professor, quando um republicano conservador senta, como Marco Rubio, ele senta com Mauro Vieira, o que está em jogo? É a diplomacia, é o comércio ou é uma tentativa dos Estados Unidos de recolocar o Brasil no seu raio de influência? Olha, eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Tem um pouco ali, evidentemente, de diplomacia. O Marco Rubio, ele é o secretário de Estado, ele é o equivalente do chanceler, né, americano. O nosso Mauro Vieira também é o nosso chanceler. E esses temas de diplomacia, eles se misturam muito também com temas comerciais, né? Mas eu entendo que o Marco Rubio, nesse momento, nessa negociação especificamente, né, ele simboliza o processo político. Lembrando que, o tarifaço, as sanções, né, que vieram contra o Brasil, elas foram, impulsionadas pelo Departamento de Estado. Elas não vieram do USTR, ou muito menos do Departamento de Comércio, ou muito menos, né, do secretário de Tesouro americano. Então, o Marco Rubio, ele está presente nessas negociações porque ele, ali está por trás, né, dessa linha mais dura do governo americano de ter uma atitude, mais confrontativa em relação ao Brasil. Mas agora acho que o mais importante é, a partir desse encontro, a partir da boa relação que inclusive existia, né, entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, lembrando que o Mauro Vieira foi embaixador do Brasil em Washington, o Marco Rubio era senador à época, então eles têm já uma relação no passado, que é uma relação que, em princípio, fluida, né? É tirar proveito desse bom momento, dessa boa relação que já existe entre os dois e fazer caminhar essa agenda. Professor, pela sua experiência, a gente sabe que o tarifaço também está afetando itens da cadeia produtiva dos Estados Unidos. E claro que o presidente dos Estados Unidos sabe disso, é informado pelos seus assessores em relação a isso. Até que ponto isso vai pesar nessa decisão de, eventualmente, não reverter totalmente o tarifaço, mas amenizar esse impacto aqui para o Brasil? Eu acho que pesa bastante, Tiago. O setor privado, no momento em que nós tivemos quase que um apagão diplomático, né, entre Brasil e Estados Unidos, pelo menos no período entre 2 de abril até mais recentemente, né, até a semana passada, foi o setor privado, na verdade, junto, né, o setor privado, eu digo brasileiro, e o americano, que conseguiram excepcionar, né, do tarifaço de 9 de julho cerca de 700 produtos, o que significou basicamente metade da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos no ano passado, algo como 20 bilhões de dólares. Então, o setor privado, de fato, tem um papel bastante importante, né, nessa negociação, e o Trump tem ouvido, tem ouvidos sensíveis, às demandas do setor privado. É claro que alguns setores, né, são setores que são, estão sendo afetados, mas não são setores que fazem parte, do movimento MAGA. E aí a tendência do governo americano é ser menos sensível. Mas, de uma forma geral, eu entendo que o setor privado tem atuado positivamente e deve continuar acompanhando de perto essas negociações e, na medida do possível, tentando influenciar o resultado beneficamente, eu diria, mutuamente para Brasil e Estados Unidos. E só mais uma dúvida em relação à China. Os Estados Unidos estão em pé de guerra de novo com a China, a gente vem acompanhando nesses últimos tempos, tem a ver com a questão das terras raras. O senhor acha que os Estados Unidos têm capacidade de discutir essas duas frentes? Ou seja, essa questão com a China não interfere necessariamente a discussão com o Brasil? Eu acho que pode ter uma ligação, sim, uma conexão, né? No momento em que a China anuncia, né, a imposição de restrições de licenciamento para a exportação, né, de terras raras, de uma forma geral, né, empresas estrangeiras, isso, evidentemente, dada a importância da China como supridor, né, dessas matérias-primas, cerca de 70% do mercado mundial é servido pela China, evidentemente isso gera uma demanda adicional para os Estados Unidos, né, para, colocar esse tema com o Brasil, na medida que o Brasil é um país muito abundante em minerais críticos e terras raras. Então, eu entendo que esse movimento que tem sido feito pela China, ainda que isso possa gerar repercussões negativas em termos mundiais, dada a importância, né, dessas matérias-primas, desses minerais, para os processos produtivos, sobretudo de tecnologias modernas, né, painéis solares, baterias elétricas, semicondutores, né, mas sob o ponto de vista bilateral, isso pode ser um ativo para o Brasil,
né, negociar com os Estados Unidos e tentar, por meio de investimentos americanos, né, de investidores americanos, conseguir desenvolver, conseguir avançar na exploração, né, de terras raras aqui no Brasil, sobretudo agregando valor, né, se possível, né, com a questão do beneficiamento, com a questão do refino, que é a etapa do processo produtivo que mais agrega valor nessa cadeia. Professor Lucas Ferraz, secretário de Comércio Exterior, como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan, pelas explicações, voltaremos a nos falar. Bom descanso, um abraço para o senhor.